Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo de Saúde na PAN. Eu sou o Dr. Marco Antônio Van Rosk e hoje vamos tratar de um assunto a nível nacional que tem preocupado muito a saúde pública, que é a dengue. Infelizmente, chegamos e o Brasil ultrapassou 1,2 milhões de casos de dengue, com óbitos. Portanto, é um assunto de extrema importância e para falar sobre isso, recebo aqui Dr. Ricardo Freitas, meu amigo, infectologista experiente, para que a gente possa dirimir algumas dúvidas e fazer alguns alertas, para que a gente possa prevenir, né, a dengue e também, quando tiver alguns sintomas, procurar imediatamente um posto de saúde, o seu médico. Obrigado pela presença. Obrigado, Marco. Um grande prazer estar aqui. Dentro do possível, a gente vai tentar dirimir algumas dúvidas, e trazer alguns alentos aí para a população que hoje sofre uma outra pandemia, vamos dizer assim. A gente mal e mal escapou do Covid e já estamos com outra, né? Faz parte dos tempos modernos, né, de um país tropical, um país grande como o Brasil. Vamos ver o que a gente pode ajudar aí. Doutor Ricardo, primeira pergunta que eu faço. O que é dengue? Então, dengue, tecnicamente falando, é uma arbovirose, né? O que é uma arbovirose? Arbovirose é um grupo de vírus que são relacionados entre si. Por exemplo, dengue, zika, a chikungunya, a própria febre amarela. São vírus que precisam de um vetor, né? O que é um vetor? Alguém que traga essa doença para mim. Neste caso, o vetor se chama mosquito. Né? É um mosquitinho, né? O famoso Aedes aegypti aí. Ele é o responsável hoje pela transmissão dessa doença. E ele é, no caso da dengue, ele é urbano. Isso é uma coisa bastante complicada, né? Que, por exemplo, na febre amarela, normalmente é silvestre, né? Então não chega na questão urbana, né? Né? Ainda não chegou. Vamos ficar quieto para ele não saber disso. Né? Mas para a dengue ele é urbano. Então urbano ele está dentro da cidade e é onde a gente mora. Né? A maior concentração de pessoas, né, estão na região urbana e aí acontecem esses casos aí de dengue que a gente tem visto, como você bem falou, passamos aí de 1 milhão frouxo, né, e vamos ter muito mais casos ainda, né, pelas condições climáticas do Brasil. Né? E como é que ocorre a transmissão e como é que a gente pode reconhecer o mosquito vetor? Então, o mosquito vetor, assim, para reconhecer, ele é difícil, né? Porque ele tem uma característica no corpo dele que, do forma leiga, você não vai conseguir reconhecer, né? Mas eu brinco com o pessoal que parece o justiceiro da Marvel, né? As costas dele, né? Aquele símbolo do justiceiro lá. Mas isso você, no dia a dia, às vezes... Eu já atendi paciente que trouxe um mosquito esmagado para mim. Disse, esse aqui era o da dengue? Eu não sei. Né? Não tem como saber. Mas esse mosquito ele é muito comum, né? Muito comum na região. E ele tem centenas, talvez até milhares de focos na região. Né? Se for no Brasil, centenas de milhares de focos. Né? E a transmissão é um vírus que é transmitido do mosquito infectado para a pessoa. Né? Ele pega de uma pessoa para outra, né? E transmite. Né? Transmitindo. É bom lembrar que o mosquito também, a autonomia dele é igual ao carro elétrico hoje em dia. Né? É curta a autonomia do mosquito. Ele não tem uma capacidade de ir muito longe. Né? Então, é na redondeza que a gente tem a infecção. Então, já que você tocou no assunto, assim, eu queria frisar que normalmente assim, a doença acontece dentro da sua própria casa, normalmente. 80% dos casos de dengue, o foco está dentro da sua residência ou talvez muito próximo a si, um vizinho eventual. Então não é uma coisa distante de si. Né? Então, mais uma vez, pedir que a população cuide de lugares onde você acha que pode ter criadouro de mosquito. Né? Em relação aos sintomas que você falou, os sintomas na infectologia é uma tragédia. Porque tudo começa com dor de cabeça, dor no corpo e febre. Os sintomas são similares a outras viroses? São né? muitos. Né? Começou com dor de cabeça, febre, dor no corpo, pode ser Covid, pode ser influenza, pode ser uma leptospirose, pode ser dengue. O que a gente faz é o diagnóstico clínico epidemiológico. Né? O que significa dizer isso? Que na comunidade, se eu tenho
20 casos de dengue e eu tenho um sintoma semelhante, eu posso fazer o diagnóstico de doença igual ao dos pares daquela região ali. Então eu faria um diagnóstico epidemiológico clínico. Por ser similares. Isso, uma pessoa tem o mesmo sintoma dos outros e a redondeza tem muitos casos, a gente pode fazer o diagnóstico inicial e a partir dali já começar a instituir alguma maneira de tentar evitar os danos que a doença poderia causar. Os sintomas seriam principais: dor de cabeça intensa, dor atrás dos olhos, dor nas articulações. E febre, né? Dores musculares, febre e prostração. É isso aí. E seriam os principais que acontecem em outras viroses. Por isso é importante saber. Para a gente ter uma ideia, assim, a chikungunya, né, que é um primo da dengue É ali. semelhante também. O nome chikungunya, assim, se a gente for traduzir ele da linguagem africana lá, significa dor nos ossos, quebradeira, né, que é mais ou menos o que a dengue causa. Né? Então, assim, é muita dor no corpo, prostração e febre. Febre, né? A picada é a única forma de transmissão, doutor? Eu teria que ter a mosquita. Né? Teria que ter a mosquita, é a fêmea que transmite. Ela, né? a própria. Né? E assim, a gente está conversando sobre sinais, sintomas, o mosquito transmissor ou vetor da doença, né? E o diagnóstico, ele é só clínico ou existe diagnóstico laboratorial para a dengue? Então, tem o diagnóstico laboratorial. Tá? Mas o que a gente fala, né, quando a gente faz algum eventual treinamento para colegas médicos e uma rede de enfrentamento à doença dengue, é que assim, não se preocupem com o diagnóstico laboratorial, se preocupem com o diagnóstico clínico epidemiológico. Porque às vezes, por exemplo, eu vou pedir exame do laboratório se eu pedir um NS1, por exemplo, eu tenho o teste rápido. Ele vai me dar se eu tenho ou não a doença. Mas ele não é tão sensível assim quanto a gente gostaria. Ou seja, o resultado negativo não é excludente. Falso negativo. O positivo é positivo, mas o negativo eu não posso excluir a pessoa que tem sintomas, e principalmente numa condição que a gente vive hoje. Se aquele NS1 lá for negativo, eu não posso excluir essa pessoa de dengue. Então, eu não me sinto muito confortável com o negativo, entendeu? Eu prefiro ainda continuar acreditando no diagnóstico clínico. E os outros exames, por exemplo, alguns marcadores imunológicos ali, sei lá, algum PCR ou um IgM, IgG, por exemplo, eu vou ter que talvez postergar um pouco o sintoma, porque o organismo demora um pouquinho para produzir as imunoglobulinas, e eu teria que pedir lá pelo 5º, 6º, 7º dia, o que daí também não faz muito sentido, né? Porque daí a fase aguda da doença, a principal, acontece ali entre 3 e 5 dias do início dos sintomas, né? Qual é a duração média da... A dengue vai durar média uma semana, né? Uma semana. Mas a gravidade da doença normalmente aconteceria entre o 3º e o 5º dia. E existe tratamento? Não, infelizmente nós não temos ainda tratamento para esse tipo. Quando a gente fala de vírus, a gente fica bem quebrado, sabe? Quando fala em vírus, assim, o infectologista ele tende a trocar o assunto, né? Porque não tem muito tratamento para vírus, né? Eu digo que às vezes tem enrolamento para vírus, né? Por exemplo, o HIV é um vírus. Tem tratamento? Tem. Cura? Não. Né? A dengue, talvez, né? Com os estudos aí, que agora essa doença está sendo uma doença global, não uma doença localizada em países subdesenvolvidos, né, da linha abaixo do Equador. Né? Quando essa doença passa a linha do Equador e começa a atingir a América, a Europa, as pesquisas e a própria indústria farmacêutica vai em cima para tentar descobrir alguma coisa para resolver. Né? Mas, a princípio, assim, o tratamento de dengue é hidratação. Né? Tem que hidratar o corpo. Né? Não é fácil, né? Porque às vezes a pessoa está quebrada, né? Está ali caidaça, né? E aí você vai lá e diz, você tem que tomar aí 5 litros de água por dia. Mas que jeito, né? Se não tiver jeito, tem que fazer hidratação endovenosa. Né? Alguns estados aí, Minas, Rio e para cima aí, fizeram os soródromos, né? São locais específicos que o poder público determina para que as pessoas vão para lá para tomar soro endovenoso, faz a hidratação rápida e volumosa e depois vai para casa. Né? Então, o tratamento é sintomático, hidratação, analgésico, sintomático, hidratação. É isso aí. E repouso. E dentro dos antitérmicos, às vezes o pessoal pergunta para a gente dos analgésicos assim, Ricardo, o que eu posso tomar? Né? É que eu posso tomar esse remédio X, Y, Z? Então eu sempre digo assim, qual o problema da dengue? A dengue tem 2 problemas ali. Né? Tem a hemoconcentração, que é o sangue ficar grosso,
e isso aparece no exame de sangue, né, que o colega médico vai detectar. E o outro problema é a dengue hemorrágica, que você teria um sangramento e podendo inclusive ir a óbito por conta disso. Seriam os casos graves da dengue. Então qualquer medicamento que faça você ter um sangue fino pode prejudicar naquele momento a dengue. Então, por exemplo, vou tomar ácido acetil salicílico. Talvez não seja de bom tom você tomar, porque você está em risco de ter uma complicação da dengue A parte hemorrágica. e ter a parte hemorrágica. Eu estou usando, sei lá, a varfarina, que é um medicamento que se usa para anticoagulação. Mas eu sempre digo assim, gente, quem está usando esses remédios de forma crônica, consulte o seu médico, porque às vezes é risco-benefício, né? Eu não sei, às vezes o sujeito para de tomar o varfarina e tem uma trombose. Então ele tem que fazer risco-benefício. Na vida geral, assim, o bom e velho paracetamol ainda é o indicado para você que está com dor no corpo, mal-estar, você queira tomar algum remédio antes de procurar o serviço de saúde. Mas se você está em vigência de algum remédio que você tem dúvida, procure o seu médico, né? Procure o seu posto de saúde. A gente pode resumir da seguinte forma, né, doutor Ricardo? Não se automedique. Não, eu Tem o acho sintoma, procure o médico, procure o posto de saúde, procure o atendimento especializado para que o médico que vai atender essas pessoas possa fazer a orientação correta. E sempre, de preferência, quem toma muita medicação crônica, muitas vezes não. É importante você falar para o médico que vai fazer a consulta, olha, eu tomo esses medicamentos, algum deles tem alguma situação, como o doutor Ricardo colocou. Não se para a medicação sem uma orientação médica. A automedicação nunca é salutar, né? Então, sempre medicar e ser medicado por um médico, que vai fazer o diagnóstico e vai orientar qual o tratamento sintomático e quais orientações, quais os exames essa pessoa deve fazer. Para dizer para vocês assim que nem a gente que é médico às vezes se automedica, né? A gente procura um colega, né? Porque cada um tem a sua especialidade. Então, de repente, eu estou com uma dor lombar, eu vou procurar um ortopedista, vou procurar auxílio de um outro colega que tem mais experiência, expertise naquela área. Então, a gente procura, nem a gente mesmo procura se automedicar. O que às vezes a gente fala é assim, você está lá no interior do interior, você tem dificuldade de acessar um transporte para chegar até o serviço, está com muita dor, febre lá de 39, 40 graus, você pode tomar um paracetamol e aí procurar o serviço de saúde. Do contrário, se você está próximo a um serviço de saúde, você deve procurar o atendimento especializado para que tenha uma orientação mais adequada para o caso e, eventualmente, até a solicitação de algum exame de sangue, né? Para fazer o acompanhamento, né? Exatamente. Que muitos casos vão evoluir de uma forma para a solução. E tem casos que se agravam. No agravamento, esse paciente tem que estar sendo acompanhado para que seja orientado, né? De repente precisa fazer uma hidratação endovenosa, de repente, às vezes até, em alguns casos, até internação por algum agravamento, enfim. Então, a orientação médica e o controle do médico assistente é fundamental, né? Não só para dengue, para qualquer patologia, né? Que possa ocorrer. Com certeza, né? A pessoa que sente esse sintoma, ela deve procurar a unidade de saúde e, como você bem falou, né? Ela tem que ter, vamos dizer assim, a mente aberta para contar tudo para o médico que ela está tomando. Porque às vezes a pessoa omite ali ou esquece na hora de um remédio que às vezes é importante e a gente está sabendo, né? É uma situação que a gente tem ouvido bastante, né? A questão da vacina, doutor Ricardo. Né? A vacina para dengue. Então, a gente tem no mercado hoje 2 vacinas, né? Eu diria que uma foi a inicial, né? A Dengaxia, que é uma vacina que particularmente eu não tenho nenhum apreço por ela, né? Porque é uma vacina que eu precisaria ter tido a dengue para que ela possa ter a eficácia desejada. Mesmo assim, é uma eficácia baixa. Então, é uma vacina que eu, nesse momento, deixaria ela fora. Só estou citando porque ela existe, né? A vacina que existe hoje é a Qdenga, é uma vacina japonesa, e ela é uma vacina que tem uma eficácia boa, pangenotípica, ela funciona para os 4 tipos de dengue, com eficácias variáveis entre elas, né? E o viés é que são 2 doses. Ainda
quanto menos doses a gente tiver e quanto mais eficácia, melhor a vacina. Então, essa vacina ainda precisa ter 2 doses, né? Existe uma faixa etária ali que, normalmente, as faixas etárias abaixo de 6 e acima de 60 são complicadas, porque normalmente não entram nos estudos de liberação das vacinas. Então, é um campo escuro a gente dizer o que vai fazer nessas faixas dos extremos da vida, né? Normalmente ali é risco-benefício a necessidade do uso da vacina. E, segundo os dados do Ministério da Saúde, os casos mais graves aconteceram entre 10 e 14 anos de idade. Por isso que é esse o público que o Ministério da Saúde está mais empenhado em vacinar Isso. no momento, né? No momento seria esse. Então, pela escassez de vacina, tá, o fabricante não consegue desenvolver tanta vacina assim, a orientação do Ministério vamos priorizar os grupos alvo de gravidade, né, que seriam as crianças de 10 a 14. Dentre esse grupo, 10 e 11 mais ainda. Então é possível que o governo faça entre primeiro com as crianças de 10 a 11, depois estique até os 14 anos, né, dependendo da quantidade de vacina que tiver. Ela é uma vacina boa, né, praticamente sem eventos adversos, né, bastante segura, né? Só que são 2 doses, né? Então a pessoa faz uma dose, ela vai ter que retornar lá para fazer a segunda dose. O Butantan está desenvolvendo uma vacina para dengue, né, doutor Ricardo? Isso, o trabalho de liberação da vacina da Butantan foi publicado dia 1º de fevereiro num periódico que é o New England, né? Você deve conhecer, o público aqui. Então é uma vacina que já está pronta, já mostrou a eficácia dela. Ela é realmente bastante eficaz, também bastante segura. A vantagem dela é que ela é uma dose só. É a dose única sempre é uma dose vantagem, única, né? né? É uma dose única, certa, e ela é da Butantan, né? É nossa, né? Então ela vem com um DNA nosso, né? Nacional. E dose única, certamente daí também com um preço competitivo em relação à importação de vacinas de fora, né? Então eu creio que essa vacina nacional ela deva estar disponível no mercado em 2025. Né? O que é importante para a nossa saúde pública, porque além dela estar sendo produzida aqui, acaba sendo mais acessível economicamente para que ela possa ser aplicada na população em geral que tem a indicação de fazer a vacina. E mesmo do ponto de vista público, né, se o poder público não consegue fazer esse alcance, muitas pessoas conseguem comprar a vacina, né, Também. com um preço acessível. Né? Hoje, essa vacina que tem disponível aí, ela tem um preço que é fora da realidade do brasileiro. Né? O brasileiro não consegue acessar essa vacina porque ela vai custar R$700 cada dose, então vai dar R$1.400. É uma pancada para a população, assim, para o brasileiro em geral, né? E assim, com um número pequeno de vacinas, também pode acontecer especulação no valor da vacina. Daqui a pouco pode ter lugar aí solicitando aí R$1.200, R$1.300 por dose da vacina, que a gente sabe que, infelizmente, esse tipo de coisa acontece, né? Quando você tem uma escassez de produto e uma alta demanda, a tendência é aconteceu isso com o álcool gel, aconteceu isso com os como é que chama, os repelentes agora, né? A especulação financeira em cima dos produtos, né? A pessoa pode ter dengue várias vezes? Então, na teoria, ela pode ter 4 vezes, né? São 4 sorotipos, né? Ela pode ter 4 dengues, né? Normalmente, cada sorotipo cria uma imunidade para a pessoa. Certo. E que ela tende a não desenvolver mais a doença em cima daquele sorotipo. O problema é que tem trabalhos na literatura médica que dizem que a partir do segundo episódio de dengue, segundo episódio com vírus diferentes, né? Então eu tenho o sorotipo 1 hoje, amanhã o sorotipo 2, a probabilidade de eu desenvolver uma doença mais grave aumenta. Né? Então o organismo faz uma reação de corpo estranho, vamos dizer assim, mais intensa, quando ele já mais ou menos conhece o vírus. Né? Então, no caso da dengue, é apenas um relato dos trabalhos médicos, não é uma certeza, mas cada vez que a gente tem uma pandemia, vamos dizer assim, uma endemia, né, de dengue, a gente, como infectologista, fica muito preocupado, né, porque o ovinho do mosquito ele dura 1 ano. Né?
Então, esse mosquitinho de hoje que botou ovinho, ele vai eclodir daqui a um ano. Então, se eu tenho dengue esse ano, eu tenho que ter ano que vem também, né? A menos que, hipoteticamente, eu consiga eliminar todos os focos, né, do mosquito, o que seria pouco provável, né? Tá certo. Agora vamos para a parte muito importante que eu considero. A vacina é um aspecto. Outras maneiras de prevenir a dengue. Então, assim, a principal, que a gente já comentou no início, é que a pessoa procure focos do mosquito na sua residência, né? Achar focos de água não só limpa quanto suja, mas água parada, né? O mosquito hoje em dia não seleciona muito água limpa, água suja. Não, se a água está parada, não for água corrente, ele tende a depositar os ovinhos ali. Então, a procura de focos dentro da sua residência é muito importante. Evitar água estagnada. Não água pode parada. ter, de jeito nenhum, né? Vai ter que dar um jeito nos seus vasinhos, alguma coisa, vai ter que eliminar, ou a troca diária daquilo ali, né? A outra situação é o uso de repelente, né? Então, tem repelentes aí, agora assim como o pessoal falava das vacinas do Covid, hoje o pessoal fala dos repelentes, né? Que ninguém nunca estava preocupado com o tipo de química que tinha ali dentro, não, né? Hoje as pessoas se preocupam já com isso, né? Porque não são todos os repelentes que podem ser utilizados, por exemplo, para crianças, né? A gente tem faixas etárias ali que a gente tem problemas, né? Via de regra, todos os repelentes comercializados com liberação da Anvisa são eficazes, né? E em adulto ele pode ser usado até 3 vezes ao dia, né? E deveria ser utilizado 3 vezes ao dia. É claro que, por exemplo, quem trabalha aí em área agrícola, por exemplo, risicultura, né? O cara está plantando lá arroz, né? E o nosso arroz aqui é um arroz irrigado, quer dizer, tem muita água ali, naquele arroz ali. Então é possível que ali tenha um criador de mosquito, né? É muito possível. Então o que fazer, né? Além do repelente, é claro que a gente entende que tem o calor aqui na região, mas usar uma camiseta de manga comprida, uma calça, né? Tentar expor menos o corpo à agressão do mosquito também é uma situação importante, né? Então, o uso seletivo do repelente, né? As roupas em determinados horários do dia, ou para quem trabalha em zona rural aí, que tem água, não tem como escapar, usar uma roupa que cubra a maior parte do corpo. Proteção né? E do corpo. Crianças, por exemplo, menores aí, os pequenininhos aí de 6 meses para baixo aí, vão ter que usar um mosquiteiro, algum eventual desses repelentes de parede, que não são tão eficazes assim, mas no momento de batalha que a gente está tendo contra o mosquito, qualquer ação que se fizer seria interessante, né? E para crianças o repelente ele é diferente, né? Ele tem uma diferença ali e ele não pode estar usando toda hora também na criança, ele tem uma aplicabilidade de 2 horas ali, o repelente, né? Então, tentar aplicar no horário que você acha que vai se expor mais, que são aqueles horários do começo da manhã e final da tarde, onde o mosquito costuma estar mais ativo, vamos dizer assim. E aí, se você está se expondo nesse horário, é bom se precaver. Doutor Ricardo, estamos chegando ao fim do nosso programa, muita informação, né? E sempre buscar ajuda médica quando tiver algum sintoma, né? E sempre estar também olhando ao seu redor, né? Eu sempre digo, nossos vizinhos, no condomínio que a gente vive, para fazer esse mutirão, essa força-tarefa contra a dengue, que na verdade tem que ser contra o criadouro da dengue, do mosquito, a Aedes. No caso, como o Dr. Ricardo já colocou, principalmente água parada, usar o repelente, proteger o corpo onde for possível, enfim, procurar a ajuda médica quando tiver os primeiros sintomas, para fazer um diagnóstico preciso, um acompanhamento e uma orientação médica adequada. Para a gente encerrar, eu gostaria que o Dr. Ricardo deixasse uma mensagem para a nossa comunidade relativa à dengue. Olha, a mensagem que eu digo para vocês é a seguinte: nós vamos sobreviver, nós vamos passar dessa tranquilo, mas a gente precisa, o poder público, a medicina precisa da ajuda de vocês, né? Procurar
eliminar os focos possíveis de mosquito. É muito importante, dentro da sua residência, né? Aceitar os meninos da dengue, que a gente diz, né? Que eles têm um trabalho valoroso, né? De busca de ovos ali, e colocam as iscas, né? O trabalho deles é maravilhoso, né? É um trabalho que pouca gente faz e pouca gente dá atenção. E muitas vezes tem proprietários que não deixam os meninos entrar para colocar a isca ou visualizar possível foco lá. Eles não estão ali para julgar ninguém, nem para condenar ninguém. Eles estão ali para nos ajudar e para ajudar, inclusive, o proprietário da residência a não ter a doença, né? Porque, como eu falei, eu repito aqui, 80% dos casos de dengue vieram de um vetor chamado mosquito da sua residência ou de um local muito próximo à sua residência. Então, você faz o seu serviço, ajude os meninos da dengue, e que a medicina vai ajudar a achar uma solução, e o poder público certamente também, assim que as vacinas estiverem disponíveis aqui, vai colocar isso em prática. Eu acho que o Brasil, Blumenau, eles têm uma expertise na distribuição de vacina e aplicabilidade das vacinas que poucos lugares no mundo têm. Então, vamos em frente, vamos atrás desse mosquito aí para que a gente tenha o menor impacto dessa doença nesse momento. Para a gente diminuir os casos de dengue, é fundamental a prevenção. E a prevenção vai da nossa parte pessoal, do uso de repelente, na nossa residência. Vou repetir, não deixar água parada, qualquer água que possa ser um criador de mosquitos. Aceitar a visita que muitas vezes será feita pelos nossos agentes de endemias, que são pessoas que, como o Dr. Ricardo disse, fazem um trabalho maravilhoso, que é um trabalho que ajuda a todos, porque cada vez que você elimina um foco de um mosquito, um criador numa residência, você está eliminando a possibilidade de transmissão à volta, né, num perímetro da nossa casa. Então, eu acho que esse alerta do Dr. Ricardo é muito importante. Vamos nos cuidar e vamos ajudar o poder público, né, a diminuir a transmissão através do combate ao mosquito e dos criadouros, que são os focos de água parada. Dr. Ricardo, mais alguma mensagem? Estamos juntos. E eu estou à disposição do colega e à disposição de vocês para alguma outra eventualidade, espero que não, né? Chega de endemias e pandemias, né? Mas dentro da área que eu atuo, se houver possibilidade, a gente está à disposição. Obrigado, gente. Ricardo, muito obrigado pela sua presença, agradeço a sua disponibilidade de nos trazer tantas informações importantes. Eu acho que quanto mais a gente transmitir informações, mais as pessoas vão tendo acesso à informação e cada vez mais vão se juntando, né, a essa grande corrente de combate à dengue. Agradeço a você que nos acompanhou em mais um Papo de Saúde na PAN e até o próximo programa.